Bom, quem sofre um acidente de trânsito? Vamos lá. E aí? Vai ter várias complicações de saúde, isso a gente já sabe. Mas a pergunta que a gente quer fazer agora é o seguinte: e aí, Maristério, como é que fica a condição desse trabalhador para receber um benefício, para poder se manter, já que muitos acabam sofrendo um acidente e ficam afastados do trabalho? Pois é, às vezes não consegue se locomover direito, né? E como é que fica nesses casos a indenização dessas pessoas? Como são feitos os cálculos, né? Quanto tempo ela vai demorar para receber, por exemplo, essa indenização, Fernando? A gente vai explicar agora na reportagem. Rodou. Madrugada que vai ficar marcada para sempre na vida de Alessandro Antunes Júnior. Era meia-noite do dia 16 de agosto de 2021, quando o motoboy estava indo fazer sua última entrega do dia. O pesadelo estava só começando. O acidente aconteceu exatamente neste local. Foi quando o motoboy acessava a Beira-Mar Norte para ir em direção ao centro da cidade. Foi quando um veículo em alta velocidade cruzou o sinal vermelho e atingiu o Alessandro, exatamente naquele ponto. O impacto quase tirou a vida de Júnior. Deixou marcas pelo corpo e sequelas que podem ser definitivas. Ele ficou 30 dias hospitalizado, teve traumatismo em várias partes do corpo e uma hemorragia grave. Além disso, precisou receber 20 bolsas de sangue. O veículo envolvido, um carro de luxo avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. O motorista se negou a fazer o teste de bafômetro no momento da ocorrência. E depois de 9 meses do acidente, Alessandro ainda sofre com as consequências. Muitas sequelas, além das psicológicas, né, que ele tem o trauma pós-acidente, as sequelas físicas. Hoje meu filho era uma pessoa perfeita, graças a Deus. Hoje ele não consegue mais caminhar direito, ele perdeu o equilíbrio, além das fortes dores, né? Então é uma pessoa que não tem mais a mobilidade de uma pessoa comum. Hoje ele não consegue pegar a filha dele no colo. Então, e além das dificuldades, né? Uma simples fato de poder ir no banheiro, ele não consegue. A ansiedade da lenta recuperação, aliada à espera por uma indenização, causam ainda mais sofrimento para a família. Nós passamos por muitas dificuldades, nós recebemos ajuda de amigos, eu parei de trabalhar devido ao acidente dele para cuidar dele. Meu filho ficou 6 meses na cama. Então, assim, tem sido muito difícil, porque ele precisa de tratamentos intensivos, né? Ele precisa de fisioterapia, ele precisa de hidroginástica, ele precisa de psicólogo, psiquiatra, e a gente não está tendo essa ajuda. Fora a indenização, eu acho que o Ministério Público tinha que, pelo menos, olhar pelo lado humano, do ser humano, do sofrimento, e mostrar para a sociedade que o carro, nessas condições, é uma arma. É uma arma. Ele poderia ter acabado com a vida do meu filho e com a nossa vida. A 5ª Vara Criminal de Florianópolis negou o acordo de não persecução penal e cancelou a audiência que estava prevista, onde o Ministério Público acordava o valor de 20 salários mínimos como pena pecuniária, revertida para alguma organização social. Ou seja, por enquanto, nenhuma previsão de Alessandro receber alguma verba indenizatória. Mas o processo continua. Os valores estão em discussão na esfera civil, em 4 pilares: no pilar do dano moral, do dano estético, da necessidade do cumprimento das despesas médicas e numa pensão que entendemos que deve ser vitalícia, porque a incapacidade laboral já nos parece evidente. Mas como funciona essa questão de indenização em casos de acidentes de trânsito? Como são feitos esses cálculos? A questão da pensão é um percentual da incapacidade verificada multiplicado pelo tempo de incapacidade. Então, se é uma incapacidade vitalícia, é pela expectativa de vida do sujeito. Temos o dano moral, que é aquela dignidade perdida pelo sujeito, que é a parte mais complicada de ser calculada, que envolve tanto a capacidade de pagar por quem causou o dano, quanto o estado que a pessoa que foi vítima daquele dano vivia. E o judiciário tem sempre uma preocupação de não causar o que eles chamam de enriquecimento sem causa, que a pessoa não seja contemplada numa mega-sena por ter se acidentado. Então, isso complica um pouco essa valoração. Temos também o dano estético, que é com relação a eventuais cicatrizes e marcas que fiquem no corpo, visíveis. E também a questão de reparação dos danos emergentes, como no caso que a gente citou, são esses danos médicos que as lesões demandam uma continuidade de tratamento. E tem mais um agravante para quem passa por essa situação. Além da complexidade dos cálculos indenizatórios, ainda é preciso lidar com o fator tempo.
Em geral, esses processos podem levar 6 meses, 1 ano, como até 5 anos, 10 anos. Então, dependendo do caso, da complexidade, é um caso que pode se arrastar por bastante tempo.